Oi, tá começando mais um programa Só Saúde. Hoje já é sexta-feira, hein? Que coisa. Ó, nós vamos conversar aqui hoje sobre os hormônios femininos e sobre a balada da saúde, que é o máximo, viu? Bom, se você não sabe quem é, você vai ficar sabendo. Nós já contaremos para você já. Bom, esse programa, você sabe, tá com você de segunda até sexta-feira, sempre falando em saúde. Por isso que ele chama só saúde, ele não chama só doença, entendeu? Porque você não fica doente assistindo esse programa, como alguns programas que se dizem de saúde por aí, você assiste, sai todo torto da frente do vídeo ou do computador, né? Que fica com todo aquele negócio de sintomas, ai, você começa a sentir tudo, ai, tá doendo aqui, ai. Não, aqui não. Aqui é tudo legal, entendeu? Tudo pra cima, promoção de saúde, tratamento, prevenção, tudo para você viver com mais saúde e mais alegria. E hoje é com muita alegria que eu recebo esses dois ginecologistas que moram aqui no meu coração, que são a doutora Albertina Duarte, lá do Hospital das Clínicas da USP, e o doutor Eliezer Berenstein. O doutor Eliezer estava contando pra gente aqui, antes do programa começar, que ele tem no consultório dele um monte de estátuas de grávidas, né, doutor? Exato. Do mundo inteiro. Olha, até agora acho que faltam poucos países que me presenteiem com uma estatuazinha de grávida. Legal, né? Isso é muito legal, tá vendo? Então é isso aí. O doutor Eliezer já escreveu vários livros, ele tem um livro super legal que fala dos hormônios. A doutora Albertina também já escreveu vários livros, ela trouxe 3 aqui hoje que eu tô vendo. Pra sortear. É pra dar de presente? É, pra sortear. Ah, é pra dar pra você, viu, internauta que tá no chat. Então pode ir escrevendo aí, eu quero ganhar o livro. E eu sorteio no final do programa. Tá bom? Então tá. Bom, quero começar pela balada da saúde. O que é isso, doutora Albertina? Então, Isabel, sempre havia um sonho da gente poder, à tarde, no final da noite, poder ter um movimento com os adolescentes, onde eles têm a balada da vida, a balada do dia a dia. Então, na segunda-feira é o pós-balada, né? Quer dizer, sábado e domingo eles foram na balada, sofreram, estão com medo de engravidar, estão tomando pelo dia seguinte, não usaram a camisinha. Então, eles podem ir na casa do adolescente, que é um espaço público, gratuito. Então, nesse dia não tem balada, geralmente na segunda-feira. Então, começa às 17 horas e vai até às 21h30. E o que tem lá? Tem oficina dos sentimentos. Então, tem uma roda onde, com psicólogos e médicos, eles discutem os sentimentos. Sentimento, estou frustrado, fui traído, estou me sentindo mal, fui rejeitado. Que legal, então, fala assim, estou com dor de corno. Olha, que bárbaro! Que é o sentimento. E aí, oficina dos sentimentos, até o nome é bonito. Então aí ele diz assim, qual é o meu sentimento que eu trago? A traição e a rejeição é um sentimento que vai. Aí ele fala, aí coloca na roda e os outros falam das experiências ou dizem o que trata, como tratar, como construir essa situação nova ou como trabalhar com essa situação nova. Bom, e depois tem plantão das emoções. Quer dizer, então se você tem uma emoção muito forte, tem psicólogos que vão lá e que dá para atender. Então qual é a minha emoção? A minha emoção é que eu estou muito apaixonado. A minha emoção é que eu estou sofrendo de amor. Então vai lá, fala da emoção, plantão das emoções. Depois, tem atendimento de urologia, de médico de família, de clínico, de psicólogo, de ginecologista. É só chegar e marcar. Já teve 100 adolescentes indo e tinha consulta para todo mundo. Tem nutrição. Todo mundo diz assim, hoje eu começo com regime. Então tem oficina de nutrição. Então as nutricionistas estão lá para ensinar como começar na segunda-feira um regime legal, que é da segunda que acontece. E depois, das 7h30, das 7 até as 9h30, tem a dança. E música, e tudo, com DJ, com tudo. Já foi o Luciano Curumim, que toca com a Arnaldo Antunes, que é a DJ, que é cantor, já foi até uma médica chamada doutora Lucy, que ela canta também, Ivete Sangalo, canta jazz, então ela vai com o marido, os maridos tocam. E essa semana vão ter adolescentes de Boi Mirim, que eu vou dizer o que vai ser, que é uma dança super legal que vai. Então dança, as pessoas dançam, vão para o atendimento e voltam. Então uma forma assim, aconteceu igual na balada, só que aqui eu pude ter orientação. Quer dizer, é um treino.
Quer dizer, mas é super legal, e esse negócio de ter oficina de emoções, né? Oficina de sentimentos e plantão das emoções. E isso só tem aqui em São Paulo, né? Bom, é inédito. Eu apresentei isso no Congresso Mundial da Adolescência aqui em Foz do Iguaçu, no Congresso Brasileiro de Adolescência. A Organização Mundial de Saúde, a doutora Matilde Madaleno, está vindo em dezembro para conhecer. É um projeto que ganhou até menção honrosa. Então, nós queremos que saia dali para ir para outros lugares. Então, nas férias, você imagina, vai ter isso. E você quer ser atendido? Vai. Por que aconteceu? Porque a gente tem o disco adolescente. Na segunda-feira, vinha muitas queixas. Segunda-feira era o dia das tragédias. Todo mundo queria começar o regime na terça-feira, na segunda-feira, estava triste na segunda-feira e não tinha onde marcar. Onde eu marco? Segunda-feira de manhã, até paciente, onde marco? Então, podia ir no final da tarde, chegar lá e ser atendido. As mães podem ir, as mães vão e fazem grupos de mães. Elas vão acreditar. Tinha mãe que ligou para mim e falou assim: doutora, meu filho está inventando que tem uma balada de atendimento. Aí, é verdade? Tem mãe que vai lá para conferir, depois deixa o filho ir. E os da rua, porque ali em Pinheiros, onde é o lugar das baladas. Aí tem um monte de balada ali, porque na Ferreira de Araújo, 789. Ferreira de Araújo, até o número é fácil. 789, no posto de saúde. Então vem aquela música, aí os comerciantes falam assim: ai, doutora, que ideia, por que você não faz balada todo dia? Porque aí melhora a violência. Melhora tudo, né? Melhora tudo em volta. Muito legal. E melhora a cabeça de todo mundo que vai lá. Olha, precisa copiar outros estados, outras cidades, outros bairros. Copiar outros bairros também, porque por enquanto só em Pinheiros, né? Certo. Então o secretário já disse para mim que a gente está pensando em Tatuapé, lá com a ideia é que o Padre Rosalvino fazer lá no Tatuapé, a gente quer fazer na Zona Sul, quer dizer, e é muito incrível, porque os adolescentes vêm da Zona Norte para lá, da Zona Leste, aí eles falam assim: doutora, vou ter que ir embora, porque senão eu não chego lá. Então tem adolescente que sai das 9 horas para chegar meia-noite na casa, mas acha o máximo. Pois é, olha só que legal. E tem também ambulatório de TPM lá, doutor? Ah, então tem um adolescente, tem adolescente que tem de TPM, você tem que ir lá também. Tem um adolescente que chega assim e fala assim: olha, eu queria que a senhora me ensinasse a fazer um suco para minha namorada que tem TPM. Então estão convidados todos os médicos, todos os profissionais que quiserem dar voluntariamente um horário lá, porque foi muito bom, porque várias escolas, várias faculdades que funcionam durante o dia falam assim: posso fazer estágio lá? Então vou assistir. Então está sendo um campo de ensinamento. Muito legal, tá vendo? Só podia ter saído da cabecinha da doutora Albertina. Os dois são meus, duas ideias. Essas são minhas ideias. Agora, doutora Elisiane, o senhor que entende tanto de hormônio, me diz uma coisa: nós mulheres que tem TPM, que passamos por várias fases de humor dentro do mesmo ciclo menstrual e tal, nós somos umas escravas dos nossos hormônios? Não, parceiras dos seus hormônios. Parceiras, melhorou. Raramente os hormônios passam a tomar conta da mulher, a não ser em condições muito especiais, uma depressão pós-parto fortíssima, ou uma forma grave de tensão pré-menstrual chamada disforia luteal, que realmente é uma forma de um descontrole hormonal com repercussões no comportamento. Mas, no geral, os hormônios são aliados da mulher. Os hormônios fazem parte do grande projeto da natureza, e o projeto da natureza previu para a mulher um conceito muito interessante chamado pleoaptação. Não sei se vocês já ouviram falar da palavra pleoaptação. Pleoaptação é um conceito que vem se desenvolvendo a partir de 2002, quando um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Esse psicólogo chamava-se Daniel Kahneman. Esse Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002, mostrando que os mesmos circuitos neurohormonais que levam uma pessoa a apostar na bolsa, a ser um grande profissional, a ser ativo, a ser vencedor, são os mesmos que levam à sexualidade. Então, ganhar na bolsa e ter orgasmos tem praticamente para essa pessoa a mesmo significado. Esta característica neurohormonal fez com que ele estudasse dizendo assim: se eu tenho um indivíduo numa empresa que ele é bem
formado, mas ele é desanimado, ele é muito pouco motivado, eu posso agir sobre esse indivíduo de tal forma que ele aumente a sua motivação. Não que ele seja deprimido, mas ele é pouco motivado. Ele é bem capaz, mas eu poderia melhorar a ele. Isso deu ao Daniel Kahneman o conceito de neurofinanças. Neurofinanças é assim, utilizar tudo para que visasse o lucro. Nesse caminho, ele descobriu que as mulheres e os homens evoluíram de forma diferente. O homem evoluiu através de uma coisa chamada adaptação ao meio, e a mulher a pleoaptação. Então, por exemplo, o homem pegou o metal e fez uma caneta, e escreve com essa caneta. Isso é adaptação do metal a escrever. A mulher não. Ela pega essa caneta, ela prende o cabelo, ela faz mil coisas. Pleo quer dizer várias coisas. Isso é por isso que a Isabel consegue ficar olhando para um lado, atendendo não tem com o doutor ao mesmo tempo. As mulheres, por exemplo, por causa dos seus hormônios... Mas a mulher faz isso mesmo. Mulher faz 500 coisas ao mesmo tempo. Sim, por causa dos hormônios. É por causa dos hormônios? Sim, o homem é um pobre coitado que tem só testosterona. A mulher tem progesterona, tem testosterona, tem estrogênio, tem prolactina, ela tem uma diversidade de hormônios que faz com que ela possa, por exemplo, cuidar das crianças, atender o telefone, cuidar da panela. Agora, chega numa sala e pede para um homem que está assistindo televisão, assistindo futebol, para ele pedir a pizza. Ele fala, mas você não está entendendo que eu estou assistindo televisão agora? Eu estou fazendo isto. Então, o homem é adaptado, a mulher é pleoaptada. Essa pleoaptação hormonal é a grande novidade da história que a gente está trabalhando nos últimos tempos. Mas é muito legal isso aí. Eu sempre pensei que era o contrário, que era uma porcaria a gente ter um monte de hormônios. Assim, porque muda de humor durante o ciclo. Aí um dia tá bem, outro dia já tá irritado. Eu achava isso ruim. A diversidade é muito mais interessante do que a monotonia. Isso é verdade. Então, todas as mulheres têm uma primeira fase mais estrogênica, mais uma femme fatale, depois tem uma fase mais maternal na progesterona, depois tem uma outra fase mais introspectiva na fase menstrual. Essa diversidade é que dá a riqueza feminina, é a pleoaptação feminina. Eu acho que o que o meu amigo disse, né, eu acho que tem tudo a ver, na verdade, que a mulher, ela é múltipla. Às vezes a mulher, ela mesma fala, eu me sinto diferente, parece que eu sou uma, parece que eu sou... Não, ela não é múltipla, ela convive com várias situações. Por isso ela tem uma sensibilidade aguçada, porque ela tem movimentos onde ela está realmente mais reflexiva, mais maternal, e é esse conjunto de emoções que faz com que a mulher possa ter tantos papéis, além do papel social dela. Então nós temos que pensar que os hormônios são vitaminas que circulam e que nós temos a mais. São ingredientes, são aliados, são ingredientes, né? Agora eu quero saber uma coisa, ó. Com essa novidade que tem aí, já não é tão novidade assim, mas para muitas mulheres ainda de parar de menstruar. Ou tomar pílula direto, ou bota aqueles implantes, ou de progesterona, não sei. Tem alguns métodos para não menstruar mais, não é? Então, se eu paro de menstruar, também para essa dança de hormônios no meu corpo, e eu vou deixar de ser assim tão plus? Você tem que compartimentar um pouquinho melhor a coisa. Se parar de ter o fluxo menstrual, o sangramento, é uma coisa. O sangramento é produto da descamação do útero naquele mês. A orquestra hormonal, o ciclo hormonal feminino, é muito mais do que aquele sangramento. O ciclo hormonal feminino é no sistema nervoso central, é no hipotálamo, é na hipófise, é na tireoide, é na suprarrenal. É toda uma maré. Então, quando você para só o fluxo menstrual, com os métodos que só param o fluxo, e não para a ciclicidade, você não intervém na mulher no seu psiquismo, nas suas outras glândulas, não há problema nenhum, você não ter o fluxo, não tem o fluxo, tá? É um órgão só que perdeu uma das funções. Perfeito, ótimo. Agora,
quando se abole o fluxo, ou quando se tenta travestir o fluxo, colocando hormônios masculinos, dizendo para esse corpo, olha, esta mulher é um homem, do ponto de vista de hormônios masculinos, a questão é um pouco mais complicada. A ciência ainda não evoluiu o suficiente para estarmos preparados para intervir dessa forma. Então eu ainda tenho um pouco de medo, eu sou conservador em relação a isso. Eu acho que abolir exclusivamente o fluxo menstrual é uma coisa, abolir a feminilidade e a ciclicidade feminina é um pouco mais delicado e merece muito mais estudo. A doutora Eliezer vai falar mais sobre isso, eu quero saber também a posição da doutora Albertina sobre essa questão, mas vai ser depois que o Mr. Volpe parar de chacoalhar essa plaquinha aqui na minha frente, quer dizer, depois daquele intervalinho, a gente vai e volta já. Drogas, financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Strings possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. E em 2007 você não pode perder a super promoção Control Levou. Na compra de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo. Tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, está esperando o quê? Garanta já o seu SG Strings, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical Uso. Vamos ter que esperar a vovó voltar. O Ministério do Turismo lançou o Viaja Mais Melhor Idade. São diversos pacotes turísticos a preços promocionais e financiados com crédito consignado para aposentados e pensionistas. Eles já estão à venda em São Paulo e no Distrito Federal, mas os benefícios vão aparecer por todo o país. Onde tem turista, tem mais emprego e renda. Ministério do Turismo. Brasil, um país de todos.
Bem-vindo ao mundo da ADesigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m, qualidade. ColorSpan 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Quer estourar sua banda esse ano? Para 2007, a Dolphin está cheia de novidades. São baterias, guitarras, instrumentos de sopro e uma infinidade de acessórios para você tocar e rolar numa boa. Os nomes de peso da música já estão usando Dolphin. E aí, tá esperando o quê? Chegou a hora de você ser Dolphin. Som para quem faz acontecer. Distribuidor exclusivo Musical ISO. É nóis, é nóis. Pode chegar, pra firmar. Pra mudar o mundo, pra firmar, aprenda-se refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Pra mudar o mundo, o jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Oi, o seu programa Só Saúde, que está com você de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde. Nós já estamos no nosso segundo bloco e hoje a gente está aqui com 2 ginecologistas muito queridos que moram no meu coração, que são a doutora Albertina Duarte e o doutor Eliezer Berenstein. Quando nós fomos para o intervalo, a doutora já contou tudo aqui sobre a balada da saúde, mas se você perdeu, antes da gente ir embora, a gente dá o endereço e tal, tudo de novo para você. É aqui em São Paulo e é super legal. E quando nós fomos para o intervalo, nós estávamos falando sobre essa coisa de não menstruar e a coisa dos hormônios no comportamento da mulher, e se isso perturba, não perturba. Vamos continuar, mas primeiro eu tenho que te dizer que o Hospital das Clínicas de São Paulo, que é ligado à Secretaria de Estado da Saúde, está recrutando idosos que tenham algum sintoma de depressão para tratamento e estudo. Ótima oportunidade. Se você tem em casa um idoso, se você é idoso, está se sentindo deprimido e tal, pode passar pelo Hospital das Clínicas e ver se você está mesmo com a doença depressão. Olha, qualquer pessoa com mais de 65 anos pode se inscrever, é gratuito, desde que a pessoa não tenha transtorno bipolar, Alzheimer, Parkinson ou tenha tido derrame. Tirou essas 4 coisas, qualquer pessoa. Os sintomas mais comuns da depressão nos idosos são fadiga, apatia, irritabilidade, falta de motivação, desânimo, baixa autoestima e sentimento de abandono e inutilidade. Então, os interessados devem agendar a triagem pelos telefones. Anota aí, 11 3069 7924 ou 3069 7283. Vou repetir, 3069 7924 ou 3069 7283. Doutora, e a sua posição sobre essa história de não menstruar? Como é que é? Bom, a minha posição sempre foi de proteger a mulher. Então, se eu acho que não tem uma pesquisa que garanta ainda os benefícios de uma alteração hormonal, eu vou ser contra. Eu sempre fui a favor da mulher tomar pílulas de baixa dosagem, porque as pílulas de baixa dosagem protegiam a mulher. E eu lutei sempre, quando as mulheres consumiam na farmácia pílulas de hormônios que eram contra ela, eu fui contra. A reposição hormonal. Eu e o Eliezer sempre tivemos uma posição de cautelosa em relação à reposição hormonal. Hoje as pesquisas mostraram que aquelas pílulas douradas da reposição, que não era verdade, que a reposição hormonal não mudava o humor da mulher, não era um Viagra, não era isso, que a reposição tinha que ser cautelosa e que tinha riscos cardíacos, riscos desde que não fossem controlados. Nós participamos de um programa, inclusive, onde nós mostramos que as pesquisas que depois
depois, anos depois, nos Estados Unidos mostraram o risco da reposição. Então o que eu tenho medo é que daqui a algum tempo as mulheres brasileiras que foram cobaias desta situação possam estar na mídia mostrando. Mulheres brasileiras descobrem que a suspensão da menstruação desordenada dá depressão, dá problemas. Qual é o meu maior problema? Mulher, menina com 15, 16 anos falando, quero suspender minha menstruação. Então eu lido com o outro lado. Adolescentes que falam, ai, a minha amiga tem 30 anos, achou que é ótimo. Então ela nem completou o seu ciclo, nem viveu essa orquestra e já quer suspender de qualquer jeito. Então, muitas vezes essa suspensão da menstruação virou sim, eu estou falando claramente, um comércio e não virou uma pesquisa científica. Então a pesquisa científica tem que ser feita. Eu tenho medo sim das mulheres porque não está comprovado que as mulheres ficam ótimas suspensas. O que eu tenho ao contrário, mulheres que se deprimem, que ficam gordas, que se esperam demais. Porque às vezes a mulher fala, vou suspender a minha menstruação porque isso é causa de tudo. Suspende e nada acontece. Não muda nada, é que nem fazer plástica, né? Vou fazer plástica para salvar meu casamento. Não salva coisa nenhuma. Então veja, algumas mulheres precisam suspender a menstruação sim, porque tem dimetrose, porque tem cisto de ovário, porque tem miomas. Claro, é uma indicação médica, mas são 10%. Agora, daqui, veja, não está comprovado cientificamente. Em 91, em Singapura, quando foi apresentada essa proposta, os cientistas deixaram a sala, ficaram indignados. Eu estava em Singapura, eu já falei isso na televisão, as pessoas saíram da sala, preocupados com essa atitude, preocupados com a atitude brasileira. Então lá fora, quando eu vou nos congressos, o pessoal fala, e aí, vocês ainda estão suspendendo a menstruação das mulheres brasileiras? Então, macacas têm que ser investigadas, mas a sociedade dos animais não gosta que suspenda a menstruação das macacas. Se a gente suspender a menstruação das golfinhas, vai ter sociedade reclamando. Então, e os brasileiros? Precisa de uma pesquisa científica, faz uma pesquisa científica, mostra os resultados de segmento. Eu não vi até agora nenhum resultado de segmento. Nossa, a doutora ficou brava agora com essa história de moda. E o doutor Eliezer, o que pensa sobre a reposição hormonal? Eu acho que ela está começando a caminhar para novas, para o equilíbrio. Uma coisa que a gente vivenciou nos últimos anos, ocorreu um congresso sobre diseases mongering. O que é diseases mongering? Diseases mongering é criar doenças. Há uma tendência a se pegar funções que são normais e transformá-las em anormais. Sentimentos que podem ser normais e hipertrofiar sentimentos, dizendo assim, todas as pessoas precisam serem medicadas. Então, por exemplo, uma das diseases mongering, ou sejam doenças criadas, vamos pegar trabalhos científicos de crianças em Nova York, dentro de um apartamento, que saíam do apartamento, desciam para a perua, eram levados a uma escola onde não tinha nenhum jardim, uma escola de paredes com absoluta vedação de contato com a natureza. Depois as crianças voltavam para o apartamento e ficavam assistindo televisão. Essas crianças foram feito uma estatística, dadas como crianças hiperativas. Não é hiperativas, elas são crianças que foram confinadas, e o confinamento da criança torna elas hiperativas. Começou-se a vender medicamentos para sedar essas crianças. E dando síndromes ainda. Síndrome de malcriação. Quando você era malcriada, tinha uma síndrome. Você, Isabel, ia ter uma síndrome. Nós também. Se você reclama, você tem síndrome. Assim, quer dizer, se você é contra o governo, daqui a pouco você vai ter uma síndrome. E alguém vai te controlar à base de medicamento. Isso. O pé ficava irrequieto em alguma coisa, nunca mostra o teu pé irrequieto para um médico. Ele vai te dar uma medicação para teu pé inquieto. E certas medicações viu-se que eram lucrativas, porque são coisas que todo mundo tem. É a normalidade das pessoas. E aí vamos começar a medicar a normalidade, a normose.
transformar a normalidade em doença, em coisa medicável. Em relação à reposição hormonal, a gente sabe que 30% das mulheres sempre necessitaram de reposições hormonais, e nós já fazíamos essa reposição antes de toda essa moda. Eu acho que meus professores já me ensinaram isso antes da década de 70. Fazíamos com drogas muito temerosas, tínhamos mais cuidado. Com muito cuidado. Quando isso se transformou num boom e numa moda, e todas tinham que tomar, nós começamos a medicar quem não precisa. E sempre que nós agredimos a natureza, sempre que a gente medica aquilo que não é medicável, tá? Nós estamos criando diseases wrong, criando doenças. E é preciso, aquilo que é a meta do teu programa, é falar de saúde, tá? E manter a saúde. Medicar a saúde, eu acho um pouquinho esquisito. Pensa bem nisso, que isso é muito sério que a gente está falando aqui, né? Eu não estou falando, somos doutores. Mas eu estou concordando. Ele já falou educadamente, né? Eu acho que foi muito importante o que ele falou. Eu acho que a gente tem uma cólica menstrual, tem uma dor, uma tensão. A gente até tem tensão pré-menstrual fora da menstruação. Quer dizer, às vezes a gente tem uma tristeza, tudo. Agora, veja bem, na verdade, a gente pode beneficiar essa menstruação com exercícios, até com medicação. Existem medicações, mas o grande problema foi o que o Eliezer disse, é que muitas coisas da menopausa, você pode ter uma tranquilidade, uma medicação por um tempo, depois parar, avaliar com a avaliação. É o segmento, para não criar doenças da vida. Mas aí é que tá, a indústria vendeu isso pra gente, para nós mulheres maduras, como uma das fontes da juventude. Tanto que o primeiro livro que saiu sobre reposição hormonal chamava como Forever Young, jovem para sempre. E aí a gente tem vontade de ser jovem para sempre. Claro. Todo ser humano tem, então a gente embarca. Bom, antes de continuar, vamos ver um indicador de saúde. Se você está perdendo a alegria de viver, ou se tem crises de um medo sem sentido, ou se todas as obrigações do dia a dia parecem pesadas, Bom, é isso aí, gente. Eu tenho tempo nesse bloco só para mais uma perguntinha. Então, eu quero saber o que o doutor Eliezer estava dizendo aqui, enquanto estava rolando o nosso indicador. Uma paciente que leu meu livro, na página 159, em que eu comento dos trabalhos que mostravam os efeitos colaterais de certas reposições hormonais, ela se expressou, ela assim, eu me senti traída pela medicina. Mas como traída pela medicina? Ela assim, me mostraram isso, tá? Me falaram que isso aí é o corrimão da glória. Quando eu fui ver, na ponta era uma alça de caixão. Então, a sensação de insegurança, a rejeição coletiva inconsciente que as mulheres têm hoje para tomar o medicamento, fez com que haja uma certa resistência à própria medicação. Até para quem precisa. Até para quem precisa. E esse foi o grande efeito colateral do boom de reposição hormonal. Nós estamos hoje tendo que convencer uma paciente que está sofrendo realmente e que precisa. E aí ela não quer, né? E aí ela tem medo, porque, vou ter câncer de mama, vou ter consequências. O doutor Cardini fez uma pesquisa muito incrível, foi a tese, até que eu fui banca da tese, linda, mostrando que mais do que falta de hormônios, quando ela tem falta de tesão, é a falta de interesse pelo parceiro e a falta de carinho que o parceiro tem por ela. Quer dizer, ele demonstrou, ele disse assim, claro, lubrificando a vagina melhora, sem dúvida, mas você pode melhorar com creme, não precisa ser necessariamente com hormônio. Mas vamos dizer, melhora o hormônio, mas não melhora, o hormônio não é a melhora da vida, da casa, da família, da sociedade. Aquele intervalinho que está todo mundo doido aqui no estúdio, já volto.
Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A FG Strings possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes e qualidade internacional. Testada e aprovada pelos grandes nomes da música. Em 2007 você não pode perder a super promoção Comprou Levou. Na compra de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo. Tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, está esperando o quê? Garanta já o seu SG Strings, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical ISO. Bem-vindo ao mundo da Artesigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, ColorSpan 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. Artesigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Oi, seu programa Só Saúde, infelizmente, já chegando no seu último bloco, porque essa conversa aqui ainda ia render muito pano para manga, viu, minha amiga? Estou aqui com muita alegria com a doutora Albertina Duarte, com o doutor Eliezer Berenstein, que são ginecologistas e obstetras. E a Norma Portal está perguntando aqui no site, no chat, doutora, se nós somos irmãs. Nós somos, né? Somos. De alma, né? Acho legal, porque eu acho você linda. Nós somos, assim, de alma somos, sim, porque há muitos anos que eu conheço a doutora Albertina e gosto muito dela, e ela mora aqui no meu coração. Eu gostaria de ter uma irmã, eu tenho algumas irmãs, eu gostaria de você de ter uma irmã como você. Ó, tá aí, vai entrar na sua tela o meu site, que é o www.isabel.vasconcelos.com.br. Você já sabe que tem no meu site, né? Eu falo todo dia pra você. Tem um monte de vídeos médicos exclusivos, a mulher de hoje é a Hillary Clinton, a mulher de hoje, tá vendo? Todo dia muda, todo dia tem biografia da mulher de hoje pra você, tem os vídeos médicos exclusivos, tem texto da doutora Lígia Cogos para a saúde da sua pele, dos seus cabelos, tem os meus livros, tem vídeos sobre os meus livros, tem a página memória, texto de memória, vídeo de memória, vídeo de 1940, um monte de coisa legal. Vai lá, confira que você vai gostar, tá bom? É isso aí. Bom, então,
Então, a gente estava falando aqui sobre essa coisa das duas ilusões, a ilusão de não menstruar e a ilusão de fazer reposição hormonal. Agora eu quero saber uma coisa, mas eu posso, por exemplo, se eu estou tomando pílula, por orientação do meu médico, não sei o quê, eu posso não menstruar um mês, né? 1, 2, até 3. O mês que eu vou pra praia, que arrumei um namorado novo, eu emendo a cartela e tudo bem, né, doutor? Sem problema nenhum. O conforto da mulher moderna é necessário. Muitas mulheres necessitam durante uma viagem, não menstruar durante aquela viagem. Ela necessita, pela questão profissional, ela é uma modelo e ela vai precisar... Dançarina, ou porque ela foi passear a viagem dos sonhos dela, né? E isso não é contra. E tem mulheres que precisam não menstruar porque 10% delas têm endometriose e precisam se tratar durante um tempo, 2 anos no menstruo, 1 ano e meio no menstruo. Tem mulher, 30% das mulheres precisam fazer reposição hormonal. Ninguém é contra não menstruar, nem é contra reposição hormonal. Eu sou contra esse modismo que fez com que todas as mulheres fossem iguais. É como tomar todo mundo antibiótico. Todo mundo é igual. É que nem aquele maluco que queria jogar antidepressivo na água de São Paulo. Você ouviu essa? É uma proposta louca de um psicanalista de jogar antidepressivo na água de São Paulo para ficar todo mundo calminho. Se bem que antidepressivo não é calmante, né? Mas para ficar melhor. É loucura. Agora, doutor, reposição hormonal às vezes também precisa, né? Porque, por exemplo, se eu estou entrando no meu climatério, né, para falar corretamente, não é menopausa, e estou morrendo de calor à noite, me sentindo super mal, vou numa reunião no meu trabalho, começo a transpirar, tem que ter um jeito isso, não tem? Com certeza tem. O que é importante é separar o joio do trigo. Uma coisa é uma falência ovariana precoce, de algumas mulheres que, ao entrar na fase do climatério, além de suspender a sua menstruação, de perder o seu fluxo menstrual, perdem a sua função de normal substituição ou produção de hormônios estrogênicos. Normalmente a mulher que entra no climatério e vai entrar na menopausa, vai parar a sua menstruação, ela tem um pequeno ganho de peso de até 10% do seu peso. Esse ganho é fisiológico para que aquela gordura passe a produzir estrogênios. Hoje em dia nós temos uma característica feminina que é de não querer essa gordura. Então muitas vezes essa pequena aumento de gordura que não daria sintomas, acaba dando muitos sintomas. E a gente tem que fazer a reposição para não ter que ganhar o peso. Perfeito. Ótimo. A mulher que não foi falência ovariana, foi um climatério, mas a perda de hormônios dela não é compatível com a idade cronológica dela, com a vida dela e ela passou social. A ter sintomas também, como calores, a pele ficando mais ressecada, se afastou com tudo. certeza. Então ela tem que ter o direito, é uma medicação, é uma garantia para essa mulher. Então veja, às vezes ela está incomodada, tem sintomas, sente até mal-estar, calores, fica se sentindo, como disse, com uma gordura localizada, até ela se sente baixa estima, se sente frágil. Então ela começa, a vagina fica melhor. Então, mas é um tempo, né, Eliezer? É um tempo, não é para a vida inteira. E também não é aquela maravilha, né, que venderam pra gente, a fonte da juventude, o Forever Young. O quê? Já tô no fim? Já mesmo? Olha os livros da doutora aqui. A doutora vai deixar aqui que eu vou sortear para você semana que vem, porque hoje ninguém se manifestou aqui, né? Esqueceram, tá bom. Mas a semana que vem, ó, o que as mulheres não dizem aos homens, gravidez na adolescência, ai como eu sofri por te amar, e Utopia, análise de um modelo de atenção integral à saúde do adolescente no Sistema Único de Saúde de São Paulo. Doutora Albertina, quem quiser ir na balada, quem está aqui em São Paulo quiser ir na balada da saúde, em Pinheiros, onde é? Ferreira de Araújo 789. Ferreira de Araújo 789. O que vai acontecer? Vai acontecer o grupo dos adolescentes de Emeboimirim, que vão fazer música contemporânea, vai ter o grupo Abadá, que vai ter um show de capoeira, a dança da capoeira, que vai ser mostrada e vai ter uma aula
que vem. Então vamos ter duas situações. E vai ter o atendimento. Eu estou aqui, o doutor Eliezer já se comprometeu, pelo menos uma semana no mês, ele vai lá ajudar a parte hormonal das adolescentes. Então, nós vamos querer uma semana, vamos vir anunciar aqui esse pacto, que a gente vai ver, porque aí começam esses adolescentes a aprender a lidar com seus hormônios na vida adulta. Bom, e eu vou fazer um comercial. Olha, eu sou uma das mulheres influentes daquele destaque que tem. Então, quem quiser votar em mim, www.mulheresinfluentes. São 3 da área da saúde, eu estou concorrendo com 2 mulheres incríveis. www.mulheresinfluentes, é isso? mulheresinfluentes.com.br, entra no site e vota, só tem uma pessoa por computador, CPF e tudo, tem que votar. Eu gostaria de ganhar, não por mim, mas é porque aí podia fazer propaganda do programa do adolescente. Estou concorrendo por essa proposta do adolescente. Legal, votem na doutora Albertina. Doutora Eliezer, muitíssimo obrigada pela sua presença. Doutora Albertina, sempre uma alegria receber você. E para você, ó, a gente volta na segunda-feira. Ela é minha irmã de luta mais nova. Segunda-feira, e vamos falar sobre a psoríase. Segunda-feira é Dia Nacional da Psoríase, que é aquele problema de pele que muita gente tem, tá? Um super fim de semana para você. Tchau.